graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Amados, eu venho trazer uma palavra tão importante hoje, irmãos. Uma palavra de aquietação, uma palavra de paz, de consolação. Convido os irmãos a abrirem os seus evangelhos no livro de João, capítulo 14, porque nós meditaremos em como receber a paz de Deus e se manter nela. O título dessa mensagem poderíamos chamá-la assim: aquietai-vos. Aquietai-vos. Há tantas pessoas nesse mundo, irmãos, que estão inquietas, pessoas que estão angustiadas, perturbadas, tomadas por ansiedade, pessoas que nem dormem mais direito, pessoas que são cativas por pânicos, medos, desesperos, agonias na alma, porque estão aprisionadas com ansiedades, atemorizadas, espantadas, pessoas que estão enfraquecidas por conta de tantas perturbações, de tantas ansiedades, pessoas que hoje estão sedentas por paz, porque por mais que ela pare tudo, por mais que ela esteja, por exemplo, deitada, está uma paz exterior, mas interiormente ela não tem paz. Interiormente, o coração dela, a mente dela estão a 1000 por hora. Não consegue um momento só de paz. Por quê? Porque está fora da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para nós é que estejamos em paz. E nós veremos isso hoje. E eu convido os irmãos, você que chegou, está agora diante dessa programação, que você venha a confiar em Deus. Porque mesmo que você tenha algumas soluções que aparentemente, não, eu vou fazer isso, aquilo, outro, aí sim eu vou conseguir estar em paz. Quantas vezes na nossa vida, amigo ou amiga que me ouve, nós planejamos e fazemos tantas coisas, mas quando chega na hora H, acontece tudo diferente do que a gente tinha planejado. Né? Quantas e quantas vezes isso já ocorreu nas nossas vidas. Então eu convido a você a, nesse dia, dar atenção à palavra de Deus, a parar tudo e se concentrar naquilo que Deus vai falar ao seu coração através da palavra. Ou, de repente, você que está agora assistindo a este vídeo pode dizer assim: missionário, meu caso não é esse não. Meu caso é um tormento que eu estou vivendo na minha vida, eu estou angustiado, eu estou tomado de ansiedade, eu estou extremamente ansioso, inquieto, perturbado, meu coração não para. Mas porque eu não vejo mais saída para um problema ou para vários problemas que se levantaram contra mim. Eu não tenho mais o que fazer. Tudo que eu penso, eu não vejo saída. E isso me leva até mais inquietação, mais ansiedade. Pois é, você ainda mais só tem diante de ti mesmo a quem? A Deus. Você não tem mais ninguém, né? Você só pode confiar em Deus mesmo. O outro também deveria confiar em Deus somente. Aquele que pode achar que tem ainda alguma solução, um caminho ou caminhos para tomar, procedimentos a adotar. Mas mesmo este que acha que tem procedimentos, melhor é confiar em Deus. Por quê? Porque quantas vezes, já falei, chega na hora H e é tudo diferente do planejado. Aí a pessoa já gastou energia, o tempo já passou, né? E às vezes o problema ou os problemas vão até piorando. Mas quando a pessoa decide confiar em Deus, ela
pode ficar sossegada. Por quê? Porque ela sabe que ela colocou os problemas na mão daquele que não falha. Né? Está nas mãos dele agora. Você passou o problema para Deus. Né? E ele vai te dar condições de resolver. Não é que você vai ficar aí inerte, omisso, nada disso não. Mas o seu Deus, ele vai lhe dar as saídas da vida, ele vai fazer com que os seus passos sejam firmes, aquilo que você investir será realmente naquilo que vai dar certo. O caminho que ele lhe disser, vá por aqui, aquele caminho é seguro. É um caminho que vai dar resultado. E se houver necessidade, ele vai agir com o poder dele para lhe abençoar. Porque tem coisa que o ser humano não pode fazer não, meu querido. Tem coisa que só Deus. Tem coisa que só o poder de Deus. E é nele que eu te convido a confiar. E você que realmente parou assim e falou, olha, não tenho mais jeito na minha vida, só Deus. Então, meu querido, é a sua oportunidade agora de você receber a sua paz, da sua vida ser transformada, de você ter a quietude no coração que você tanto deseja. Talvez você olhe para trás e diga assim, missionário, a minha situação não é de agora não. Eu já estou passando por isso, essas ansiedades, há muito tempo. Tem gente que já passou de 1, 2, vai para lá de anos. E isso só vai parar quando você decidir, primeiro passo, decidir ouvir a voz de Deus. Buscar nele. Esse segundo passo, confiar nele. Terceiro passo, agir naquilo que Deus lhe colocou para fazer. Agir naquela palavra que Deus falou no seu coração. Aí sim, você vai chegar no resultado. Que resultado? A paz, a solução do problema ou dos problemas. E em nome de Jesus, eu convido você nesse momento, que pode, curve sua cabeça, vamos orar, pedir a Deus o entendimento. Senhor nosso Deus, eu te apresento todas essas pessoas que estão agora buscando no Senhor. E eu te peço por elas e por mim também, meu Deus. Abra-nos o nosso entendimento. Fala por meio de mim conosco, Pai. Usa-me como instrumento para que nós recebamos a Tua palavra. Ajuda-nos com o Espírito Santo e nos faz entender tudo que o Senhor tem para nós. Nos faz entender a Sua vontade. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém, meus amados? Então vamos abrir as Escrituras aí, em João capítulo 14, versículo 27. João 14, 27. O nosso Deus, ele diz assim na sua palavra: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você percebeu? O Senhor Jesus, ele disse o seguinte para nós: deixo-vos a paz. E que paz é essa? Não é qualquer paz, não. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Amado, você de repente já assistiu um filme ou meditando nas Escrituras e observou ali o Senhor Jesus, ele em alguma situação, onde colocavam ele assim subitamente, de repente, numa situação em xeque, uma situação para acusá-lo, para colocar ele contra a parede, Tantas passagens isso aconteceu, onde vinham aqueles acusadores e tentando pegar Jesus em alguma palavra para terem com que acusá-lo. E naquele momento Jesus guardava uma paz que ela excede toda a nossa capacidade de entender. A gente fica impressionado, Que paz é essa que ele
ouvir aquilo ali, aquela palavra, às vezes, eles sabendo, né, o coração de cada um ali, o que eles estavam pensando, irmãos. Que o nosso Senhor, Ele sabe tudo. Né? Aquelas pessoas vinham ali, naquelas situações, não foi uma só, várias, né, para colocá-la em xeque, né? E Ele vinha e dava uma palavra de sabedoria, né? Depois de guardar a paz, Ele dava aquela palavra de sabedoria que simplesmente arrasava com as intenções malignas que vinham contra Ele. Derrubava tudo aquilo ali. E numa paz, irmãos, que a gente fica impressionado, né? Que paz tremenda é essa? Uma paz de Deus, né? Por exemplo, aquela passagem onde eles chegam e perguntam se era lícito, diante de todo mundo, mestre, é lícito pagar tributos a César ou não? Né? E ele, na paz, respondeu, me dá uma moeda. O que está escrito aqui? De quem se finge inscrição? Ah, é de César, então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Eles ficavam calados. Aquela passagem onde Jesus estava dormindo no barco, o barco naquela tempestade, os apóstolos ali inquietos, desesperados. Aí, Senhor, foram acordar Jesus, não te importa que pereçamos? Aí Jesus acordou naquela mesma paz que ele estava dormindo, ele acordou, foi lá repreender o mar, os ventos, né? Na paz, na mesma paz. E houve grande bonança, e os apóstolos e os discípulos depois perguntando uns aos outros, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Né? E impressionante aquela paz. E tantas outras situações, aquele caso da mulher adúltera, né? Na lei está escrito, vieram com a mulher adúltera lá, ele estava pregando, irmãos. Está escrito que se mulher for pega no adultério, tem que apedrejar. O que o senhor diz? E ele ficou lá escrevendo na terra, guardando a paz. Que paz tremenda. Então, outras tantas situações onde o Senhor Jesus ele guardou a paz ali, ele nos mostrou uma paz que excede toda a nossa capacidade de entender, né? Que paz é essa que a gente fala? Não, mas isso é a paz de Jesus. Quem me dera ter essa paz? Pois é, Ele te deu essa paz. Ele nos deu essa paz, irmão. Olha o que ele diz aqui, a promessa do Senhor. João 14, 27. Deixo-vos a paz. Que paz? A minha paz vos dou. Ele nos deu essa paz. Então isso é uma herança, irmãos. Aqui. É uma bênção que a gente tem que receber, tomar posse. Muitos cristãos, irmãos, estão vivendo uma vida, não é só na área da paz, não, de outras áreas, na área da saúde, na área das finanças, na área da família, em tantas áreas do trabalho, dos relacionamentos, e assim por aí fora vai. Vivendo uma vida muito aquém da que Deus tem para ele. Por quê? Porque ainda não tomou posse. Né? Deus já, na sua palavra, tantas quantas promessas há em Deus, tem nele o sim e o amém. Né? Você pega uma promessa de Deus, tem em Jesus o sim e o amém para nós. É sua. É bênção. Mas o que falta? Né? Tomar posse. Né? É como alguém chega para nós e diz assim, olha, você recebeu tal prêmio. Está nas suas mãos naquele momento? Não, você acabou de saber, né? E você vai lá tomar posse. Então, é similar a isso aí. O cristão, ele tem muitos direitos, muitas vezes que não são conhecidos. Aqui está um deles. Você tem direito a essa paz. Por quê? Porque Jesus já lhe deu essa paz. E não é qualquer paz, é a paz dele, aquela paz tremenda, extraordinária, que nós ficamos totalmente impressionados. Essa paz, ela é nossa por bênção que Jesus nos deu. Ele disse, ele nos deixou, e não é qualquer paz, a minha paz vos dou, ele disse. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não pensemos nós que nós receberemos, né? Como o mundo diz, né? Que tem, faz isso, toma aquilo, prova aquilo outro, vive dessa maneira, que aí você vai ter paz. O mundo tem promessas de paz e dá, entre aspas, paz, né? Mas não é como o mundo dá, não, que a gente tem que procurar receber, não. Tem muita gente que está tentando buscar a paz em Deus e também tentando nas coisas do mundo. E Jesus falou aqui, não vou lá dou como a dá o mundo. Então não procuremos a paz do mundo. Nós temos que procurar a paz do Senhor Jesus. Porque senão é similar, irmãos,
aquela pessoa que está edificando, né, um grande edifício, onde aquelas estruturas, os alicerces principais, estão sendo feitos ali do aço, né, mais forte, e também os ferros, né, e também daquele concreto e aquelas pedras mais fortes, né, que estão misturadas ali para fazer aquele concreto, né, e também está fazendo uma parte dessa estrutura, que seria a parte de Deus, né, firme, forte na rocha, e também fazendo com estrutura de barro. Então, quando estiver aquilo pronto, aparentemente, de repente não vai, né? Tá tudo bem. Parece que há paz, né? Quando há essas coisas do mundo, mas não há. No dia que vier a primeira tormenta, a primeira situação bater ali com ímpeto contra aquela estrutura, né? Estou fazendo uma comparação com a nossa vida. A parte que é de Deus, que veio para realmente trazer aquela paz sólida, né? Que é aquela estrutura que eu estou comparando, que realmente é feito de aço, né? Da melhor qualidade de ferro, ali, aquela coisa forte, ali não vai bater e não vai danificar. Mas a outra parte, que no todo ali a pessoa colocou também com as coisas do mundo, achando que ali teria paz, que é como se fosse aquela coisa de barro que eu falei, quando bater ali vai ruir. Né? E a gente não quer que uma parte de tudo que a gente está querendo edificar na paz caia. Né? Não adianta um prédio meio caído, a gente quer tudo, né, inteiro. É como se fosse a nossa vida. Todas as áreas da vida elas têm que estar edificadas. Entendeu? Então não adianta a pessoa buscar em Deus e buscar no mundo, porque aquilo é falso do mundo. Né? Olha só o que as pessoas que estão no mundo tentando buscar essa paz do mundo conseguem. Na realidade é mais frustração. Na realidade, por quê? Porque elas fazem tudo aquilo que se diz, né, que ela vai ter aquela paz, aí ela vai e pega uma coisa maquiada no final das contas. O resultado dela é uma coisa falsa, não tem continuidade. Não há paz verdadeira ali. E aquilo causa até mais frustração, porque a pessoa investiu, às vezes, até a saúde naquilo ali. O dinheiro dela naquilo ali. Né? Aí ela faz tudo aquilo ali e não tem paz. Por que não tem paz? Porque não é a paz do Senhor Jesus. É a paz que o mundo dá. E nós não podemos ir por esse caminho. E o Senhor Jesus diz na parte final de João 14, 27, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, a parte que nos cabe. Eu não posso aceitar que o meu coração esteja turbado, ou seja, perturbado, tomado por essas trevas densas de ansiedade, de temores. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Jesus está falando para nós, mandando, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. De repente você pode pensar agora, mas missionário, não sou eu que quero, não. São as situações, as coisas que aconteceram, que estão acontecendo, que me levaram a estar assim. Mas o que eu te convido nesse dia é você não aceitar mais. Eu não aceito. Então você está no primeiro passo. Não aceitar. E nós veremos hoje como conquistar essa paz, né? Porque Jesus prometeu, agora a gente tem que tomar posse dessa paz. Como conquistar e não deixar o coração, porque Jesus está falando aqui do coração. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, tem corações que estão completamente perturbados, cheios de ansiedade, palpitando. Tem gente que fica com o coração disparado, irmãos, o tempo todo. Por quê? Porque está tomado por ansiedade. E o estado emocional da pessoa é alterado. Olha quanta porta para coisa ruim a pessoa dá quando ela está andando em ansiedade, inquieta, atemorizada, apavorada. Ela fica fácil a cair no abismo dos vícios, das drogas, de se precipitar. E a palavra de Deus diz que aquele que se precipita peca. Peca todo aquele que é precipitado. Está escrito, irmão. Então a pessoa acha que, não, mas eu precisei correr e fazer isso, aquilo, outro. Não, você se precipitou. Você falou até o que não devia, depois vem aquele remorso. Deveria vir até o arrependimento.
Seria aquela coisa definitiva, meu Deus, eu fiz isso, eu te confesso, mas nunca mais vou fazer isso. Arrependimento, remorso, não é aquela coisa que fica remoendo ali, está doendo na consciência, mas a pessoa não vai tomar uma atitude diante de Deus significativa, de real mudança. Ela fica só naquela dó ali, é o remorso. Mas aquele que se arrependeu, não lhe deixa, ele não faz mais, ele vai se esforçar plenamente para nunca mais fazer aquilo ali. Aquele que se precipita, peca, meu. E o ansioso, ele é inclinado a se precipitar em muitas coisas. Talvez você já, olhando para trás, nas suas ansiedades que você viveu, a palavra falou contigo agora, você é mesmo. Quantas vezes eu me precipitei. E por que isso? Eu estava ansioso, estava tomado por ansiedade. E a palavra de Deus diz mais, né? Nem se atemorize. Também aquele que está amedrontado, está aterrorizado de temores no coração, tomado por eles, ele vai fazer coisas às vezes inimagináveis para si mesmo, para sua família, né? Vai fazer coisas que só quem é cientista, né, entende e dá um nome para isso. E tantos nomes têm aparecido para essas doenças estranhas, né, que a gente nunca ouviu falar, que são doenças ligadas, né, à depressão, a perturbações, a inquietações, tudo isso. Agora, amados irmãos, vamos ver o que o nosso Senhor Jesus nos tem a dizer em João 16, 33. Né? Por que o Senhor Jesus ele nos está dizendo todas essas coisas? Né? E nós vamos entender aqui. João 16, 33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então estas coisas que ele nos está dizendo ao coração, irmãos, tem uma finalidade nelas. É para que nós tenhamos paz. E tenhamos paz aonde? Em quê? Nele, no Senhor Jesus. Então estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Então no mundo, irmãos, não é que não virá aflições, não. Você que é um novo convertido, você que está ouvindo o Evangelho agora pela primeira vez, fique preparado, irmãos. O Senhor Jesus é quem disse isso. No mundo tereis aflições. A gente vai passar por aflições, né? Mas o que precisa estar em nós é uma inclinação a manter o ânimo, a guardar-nos animados, né? Já viu uma pessoa desanimada? Ela não consegue nem sair da cama, né? Tem gente que está assim, desanimada. Ela está entregue ali diante daqueles problemas, daquelas preocupações, ansiedade. Tem gente que não sai da cama porque não conseguiu dormir noites anteriores. Está desanimado. Está sem condições de levantar-se para vencer. Né? Tem pessoas que não saem da cama porque realmente estão sem forças. Interior, estão num desânimo total. Né? Tem gente que chama de depressão e outros nomes que podem se dar a essas coisas quando a pessoa está abatida interiormente. Ela perdeu o ânimo. Né? Mas o Senhor Jesus ele disse o seguinte, ó, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Então, tenham, é mandamento dele, que nós tenhamos bom ânimo. Por quê? Porque se nós tivermos bom ânimo, ele dará condições e a gente terá vitória. O Senhor Jesus falou isso aqui antes de passar pelo Calvário, amados. Né? Olha só que coisa poderosa. Aquele que fala um negócio desse é aquele que é mais do que vencedor, né? Porque o vencedor ele chega ao fim e diz, eu venci. O mais do que vencedor, antes de completar, ele já está dizendo, eu venci. Jesus ainda não tinha passado pelo Calvário, aquele sofrimento tão grande, né? E ele venceu na cruz, até o fim. Ele morreu de morte de cruz, fiel até o fim. E ele venceu, ele morreu e ressuscitou, né? Olha que vitória, não uma vitória de Deus mesmo. Só falando assim, porque não tem palavra para dizer o tamanho da vitória do Senhor Jesus. É a vitória de Deus. No entanto, antes de passar por toda essa parte final, né, de carregar a cruz ali, aquele flagelo tão terrível que nós sabemos que foi
horrível. Naquela época não existiam direitos humanos. Você imagina o que o pessoal não fazia. O que Jesus não sofreu na mão daqueles homens. Coisas terríveis, todo machucado da cabeça, né? Enfiaram a coroa de espinhos nele, aos pés, cravaram os pés dele ali com aqueles cravos. Não era preguinho de hoje em dia feito naquela coisa industrial, bem que deixa ele bem certinho, não. Aqueles pregos escabrosos daquele tempo. Enfiaram aquela tarraxa no pé do Senhor Jesus. Da cabeça aos pés ferido ali. E ele ressuscitou. Ele venceu. Mas antes de tudo isso, ele disse assim, ó, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que Deus maravilhoso. Antes de passar pelo fim de todas as coisas, ele já estava dizendo, eu venci o mundo. E foi para isso que Deus chamou a mim e a você, para sermos mais do que vencedores. Aqueles que podem dizer, ó, mesmo que essa onda esteja de problemas tenha se levantado contra mim, venha de longe, eu vou passar por cima, eu vou sobrepujá-la. Ela já está para quebrar em cima de mim. Eu vou, em nome de Jesus, pela fé, eu vou passar por cima do mesmo jeito. Ai, irmão, mas como é isso? Jesus não caminhou sobre as águas, irmão? Ele é poderoso para fazer, além daquilo que pedimos ou pensamos. Né? Ah, mas foi Jesus, nem Pedro. Jesus falou, vem, Pedro andou sobre as águas lá. Aí quando ele começou a se atemorizar, olhou as ondas, o vento, e começou a prestar atenção na situação dele, ele começou a afundar. E é por isso que às vezes o crente, até o crente mesmo, Jesus já falou, deu uma palavra para ele, ele começou a caminhar bem, mas daqui a pouco está afundando, porque está ficando atemorizado, amedrontado, inquieto, ansioso de novo. E não pode passar por isso. Por isso que Jesus falou, tem de bom ânimo, é a parte que nos cabe. Aí você diz assim, missionário, eu recebo essa palavra, eu não aceito. Eu não aceito andar atribulado. Jesus já me deu a paz, por que eu vou andar assim? Eu não aceito andar desanimado. Eu não aceito andar inquieto, perturbado. Não aceito mais nada disso. Glória a Deus. Deus já está trabalhando. Já é um milagre. Né? Há pessoas que tentaram já tantas coisas na vida e não tiveram um minuto de paz real. Ela entrou naquilo ali, disseram para ela que aquilo daria paz, mas aquilo não dá paz. Ela chega no fim das coisas e não tem paz. A paz que ela queria, ela não tem. Né? Mas o Senhor Jesus, Ele nos dá a paz. Ele diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Então é nele, não nas coisas do mundo, né? Como já dissemos. Ao contrário, Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então tem gente que buscou a paz do mundo, no final não teve paz, ela ficou ainda mais aflita aí. No mundo tereis aflições. Você vai buscar a paz no mundo ou em Jesus? Porque Ele disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele vai dar condições de nós vencermos. É nele. Né? Como é que eu vou fazer isso? Eu não aceito, eu quero paz que Jesus me prometeu. E não é qualquer paz, é a paz dele, aquela paz extraordinária. Eu quero ter essa paz. O que eu faço? Né? A palavra de Deus diz, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, 1 de Pedro 5, 7 diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, é lançando. Você está com aquela, é como se fosse uma carga, né? Está sobre você, aquela carga pesada, né? Preocupações, perturbações, ansiedades, inquietações, está até te deixando desanimado. Você vai carregando aquilo ali e você vai desanimando. Você tem que lançar isso fora. Não fique segurando isso, não. Você tem que lançar, e não é para qualquer lugar, para outra pessoa, não. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Não é qualquer uma, não. Assim, uma parte dela é só a grande parte, não. Toda a vossa ansiedade. Por quê? A palavra explica o porquê disso. Porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de nós, irmãos. Então tem pessoas assim que por uma espécie de aparente justiça, né? Ela diz assim para as outras pessoas, eu não peço nada para Deus, eu só agradeço. Há tempo de pedir e há tempo de agradecer, irmãos, né? Ser grato é bonito, né? É bom, é agradável diante de Deus que sejamos gratos. Mas Ele é pai e nós somos filhos, não? E os filhos não pedem coisas aos pais? E o pai se alegra em dar as coisas aos filhos, né? Então, esse relacionamento ele tem que ser completo. Jesus ele disse,
Pedi e dar-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Bater e abrir-se-vos-á. Então ele diz pedir e dar-se-vos-á. É para pedir. Né? Tem momentos para pedir, tem momentos para agradecer. Mas tem pessoas que perdem bênçãos por quê? Ah, não, eu não peço nada para Deus. Aí não lança sobre ele ansiedade. E não, nós não podemos fazer isso. Porque perderemos bênçãos. Né? Senão seremos semelhantes àquele, né, caso do filho pródigo. Existiam dois irmãos, um que saiu e foi gastar tudo. Né? A gente já viu a pregação onde Jesus ele anunciou isso. Haviam dois irmãos. Um pegou a parte que lhe cabia da herança e saiu para uma terra distante, passou fome, né? Aí depois se arrependeu, voltou, o pai o recebeu e fez uma grande festa para ele. E o outro irmão que estava no campo trabalhando, ele viu ao longe aquela festa, aí voltou, se aproximou, perguntou a um dos empregados da casa: ah, é teu irmão, aquele teu irmão que saiu por aí, ele voltou. Aí o seu pai fez uma grande festa para ele, matou um bezerro cevado, o pessoal está se alegrando, ou seja, deviam estar fazendo um grande churrasco lá, né? Numa alegria tremenda. Mas ele ficou de fora, indignado. E aí os empregados foram lá contar para o pai foi lá falar com ele, e ele conversando com o pai disse: pai, esse teu filho, ó, esse teu filho. Não é nem mais meu irmão querido, amado, não. Teu filho foi lá, gastou gastou nossos bens lá com as meretrizes, pôs a perder, e eu nunca tive uma festa dessa, eu estou sempre aqui trabalhando contigo, nunca tive nada, reclamando com o pai, né? E o pai falou para ele: meu filho, o teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e agora vive. Ele não estava entendendo mais nada. Então a pessoa que ela entra por esse caminho, né, de desequilíbrio, ela não tem uma moderação na vida, ela de repente, não peço mais nada para Deus, eu só agradeço. Aí depois vai ficar reclamando de Deus, murmurando, falando até o que não devia. Porque é como uma venda que começa a entrar nos olhos dela e ela está ali do lado da bênção e não desfruta da bênção. E vai ficar reclamando lá como esse irmão reclamando. Né? E nós não podemos ser assim, nós temos que ter moderação na nossa vida. Porque se nós tivermos a moderação, nós teremos equilíbrio, que Deus até espera de nós para poder trabalhar conosco e por nós. Então, o que mais nós podemos ler nas Sagradas Escrituras, que é a parte prática, que eu diria, de como lançar então sobre Ele, né, sobre o nosso Senhor, todas as nossas ansiedades. Né? Como fazer isso, que está em 1 de Pedro 5,7? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E o lançando, observa, para a gente concluir essa parte, que é a continuidade, né? Lançando sobre Ele, é para lançar continuamente. Não é uma vez ou outra, todas as vezes que vier a ansiedade, lança sobre Ele, toda a ansiedade. As pequenininhas, as médias, as grandes, não importa, tudo, lança tudo sobre Ele. Porque às vezes uma coisinha pequenininha é aquela que aparentemente não tem importância, mas é aquela que a pessoa vai viver com aquela ansiedade a vida toda. Já uma outra que é grande, ela vem e vai, né? E passa. Mas aquela pequenininha que a pessoa não deu caso, não lançou sobre o Senhor aquela ansiedade, ela vai conviver uma vida inteira com ela. E no somatório total, é como se ela fosse um monstro. Porque a pessoa conviveu com uma coisa pequena, mas ela foi se somando. Não pode. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E como fazer isso? Como lançar sobre Ele? Nós veremos aqui em Filipenses, capítulo 4, Novo Testamento, tá? Então você vai em Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 4. Olha só o que diz no versículo 5. Vamos começar a partir do 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Poxa, eu queria ter essa alegria, né? Normalmente quem está alegre, ele está em paz, né? Com as coisas de Deus. Não digo alegre com as coisas do mundo, não. Alegre com as coisas de Deus. Ele normalmente está em paz. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Olha aqui o que falamos sobre a moderação, né? Então, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Às vezes a pessoa está tão inquieta, ansiosa, perturbada, atribulada, que ela não é moderada. Ela explode, ela fala o que não devia, ela age como não devia, tem procedimentos que não devia, né? Por quê? Não há essa moderação. As pessoas de fora, né? Uma ou várias, poxa, essa pessoa ela agiu de uma maneira desequilibrada. Né? Ao contrário, a palavra de Deus diz aqui, seja a vossa moderação conhecida de
todos os homens. Né? Perto está o Senhor. Então, quando a pessoa ela age moderadamente, assim, as pessoas conhecem essa moderação, né? Porque ela demonstra isso diante de todos os homens, a pessoa pode ter certeza que o Senhor está perto dela. Mas aquele que não é moderado, explosivo, desequilibrado, age com rompantes e tudo, o Senhor não está perto. A palavra de Deus diz assim, né? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. No versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então Deus está dizendo novamente, não andeis ansiosos com coisa alguma. Né? Então nem com as coisinhas pequenas, nem médias, nem grandes, com coisa alguma não andemos ansiosos. Né? E Deus manda que nós façamos assim, mas em seguida nos dá como fazer, né, para não andar ansioso. Porque como eu falei, é como uma carga que vem sobre nós, os problemas que se multiplicam, as situações que vêm, e aquilo fica um peso sobre nós. Né? Aquele peso nós precisamos lançar sobre ele. Precisa sair de nós isso daí. E tem uma maneira de fazer isso, e a Bíblia diz, ó, em tudo, porém, então ao contrário de andar ansioso, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, em tudo, nós devemos fazer conhecidos diante de Deus os nossos pedidos. Em tudo, meu Deus, isso me gera uma ansiedade, né? Ver uma situação, várias, né? Isso vai gerar em mim uma ansiedade. Se eu deixar aquilo, se eu segurar aquela carta, eu preciso lançar sobre ele essa ansiedade. E como que eu faço isso? Em tudo, sendo conhecidas diante de Deus, né? Não é diante de qualquer um, diante de Deus, irmão. As vossas petições, pela oração e pela súplica. As minhas petições não é pelos pensamentos, por alguma outra coisa, não, é pelas orações e súplicas. O que é súplica? É aquela oração profunda, que normalmente até vem lágrimas, aquela coisa tão profunda, né, que não dá para explicar, é espiritual. Né? É quando a pessoa está no espírito, ela ora suplicando a Deus. Né? Aquela pedido mais profundo do espírito que ela faz. Né? Como Ana, né, que murmurava ali, o profeta achou, o sacerdote achou até que ela estava embriagada, mas ela não era. Ela mostrou ali por causa da dor da alma dela que ela tinha depois. O espírito é uma coisa no íntimo, no profundo, no escondido, no interior do coração da pessoa. Ela está suplicando. Então, pela oração e pela súplica, ou seja, através da oração e da súplica, é que ela vai fazer conhecida diante de Deus todos os pedidos que ela tem. Né? E o que mais diz Deus aqui? Ó? Com ações de graças. Então, fez esses pedidos, essas orações, faça aquelas ações que dão verdadeiro louvor a Deus, ações de graça. Louve a Deus, já sai louvando, confiando. Sai dando aquele verdadeiro louvor a Deus, de lábios puros. Né? E agora, não esqueça de fazer conhecido tudo diante de Deus. Né? Tem pessoas que oram até um ponto com Deus, depois elas põem a mão para trás. Depois elas não falam mais. Depois elas não vão adiante. Por quê? Porque ainda não podem, diante de Deus, abrir toda a parte do coração. Tem alguma coisa escondida. Não pode ter, o coração tem que ser sincero, para você poder falar tudo para Deus. Né? Perdoar a quem precisa perdoar. Né? Porque a palavra de Deus diz, se vós perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Né? E uma vez perdoados, a pessoa tem aquele livre acesso com Deus, não tem aquele constrangimento na hora da oração, né? Não fica sem palavras diante de Deus. Tem gente que fica de joelhos ali e fica quieto, até um ponto ela vai, depois ela fica quietinha, vem o som. Por quê? Porque ela não está assim com aquele livre acesso diante de Deus. E precisa acertar isso para que você possa fazer todas as suas petições, os seus pedidos diante de Deus, fazerem ser conhecidos esses pedidos. Né? Se houver necessidade de confessar pecados, confesse pecados, deixe o pecado. Se arrependa. Né? E o sangue de Cristo ele vai purificar os pecados. Né? A palavra de Deus diz, em 1 João 9, né?
se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? Então Ele é fiel e justo. Ele vai perdoar e vai purificar com o sangue de Cristo de toda injustiça. E aí a pessoa vai estar com aquele coração inteiro na presença de Deus para orar e dizer, meu Deus, eu preciso disso. Eu até fiz e redundei, né, nesse pecado aqui, eu cometi isso, e me vê essas consequências. Me perdoa, né? E me abençoa, me livra do mal, me livra do que virá, as consequências que virão através disso, me livra, me dá paz. Mas tem gente que não consegue ir adiante na oração porque tem essa trava aí, tem que tirar essa trava. Tem que poder ter esse acesso para você fazer tudo conhecido diante de Deus, pela oração e pela súplica. E o Espírito Santo, ele nos ajuda, nos ensina, né? Ele nos coloca no coração que orar, vai abrindo o coração, vai se entregando para Deus, né? E o Espírito Santo, ele vai te ensinar como orar, como convém, né? E por fim, aqui, qual é a consequência disso, né? De agir dessa forma. Ou agir aí, outro passo, né? Então nós já vimos alguns passos importantes. Esse é outro passo, é o agir. Como lançar sobre ele as nossas ansiedades? Então fazer conhecido diante de Deus pela oração e pela súplica todos os nossos pedidos, todos. Não é um ou outro, ou boa parte deles, não, todos. E confiar nele, né? E olha o que vem a palavra de Deus aqui no versículo 7. Então Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Então o entendimento das pessoas vai ficar assim impactado com a paz que virá sobre você. Elas vão ficar impressionadas. E ela excede. Então essa paz, ela é milagrosa. Ela excede todo o entendimento. Ela sobrepuja. Ela é muito superior ao que se possa imaginar. E ela guardará. Por que ela vai guardar? O vosso coração e a vossa mente. Então tem pessoas que o coração e a mente, tudo entra preocupação, perturbação, angústia, tribulação, atemorizada, a pessoa está a mil, o coração não para. Né? É como se ela fosse aquele corredor, já viu a pessoa que corre, o coração acelera, né? A pessoa que está quietinha já para ir dormir, normalmente, né? Em condições normais, o coração dela está bem lentozinho. Né? Mas tem pessoas que deitam-se para dormir e não conseguem dormir. Passam a noite rolando para um lado e para o outro. E a noite clareia, e a noite passa, o dia clareia, né? E ela não descansou nada. Ao contrário, ela ficou cansada, porque ela passou a noite naquela luta, naquela ansiedade ali. Né? Antes ela tivesse pelo menos ficado acordada, não é bom ficar acordada, mas digo, antes ela tivesse ficado acordada, mas com o estado dela, né, emocional e o corpo não acelerado como está, do que acordada e com aquele corpo ao contrário de tanta ansiedade, irmãos. A palavra do nosso Deus diz em Salmos 4:8, em paz também me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Olha que maravilha, né? A pessoa ter a segurança de Deus para deitar e dormir logo, né? Por quê? Porque a confiança em Deus, ela é tamanha que mesmo que a tentação venha, a pessoa não vai ficar preocupada, atribulada, que ela vai pensar consigo mesma, eu já falei isso para Deus, eu estou confiando nele, ele vai me dar o milagre, a vitória, eu verei a minha bênção acontecer e ela dorme sossegada. Tem gente que, ao contrário, além da luta para dormir, depois quando dorme ainda vem pesadelos, pensamentos noturnos, né? Preocupado ainda, sonhando com aquelas coisas. Que coisa terrível, que prisão, irmãos. Ao contrário, o nosso Deus, ele quer que a gente ande leve. Né? Seja como Salmos 4:8, em paz também me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Então, essa segurança que a pessoa precisa ter no seu interior, na mente, no coração, né? Estando guardada ali, só o Senhor para dar. Só o Senhor para garantir essa segurança. Nós precisamos ter essa segurança garantida. Porque é nela que tenhamos a verdadeira paz. Né? Que poderemos
deitar sossegados e dormir nela. Porque ao contrário dessa paz, é a preocupação, é essa prisão que eu falei. A pessoa não tem paz nem para dormir. Que coisa horrível, né? Em João capítulo 8, olha só o que nosso Deus diz, né? Nós hoje meditamos em algumas passagens de João. Vamos voltar lá em João capítulo 8. E olha só o que está escrito a respeito daqueles que guardam a palavra. João 8,31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, os verdadeiros discípulos de Jesus são os que recebem e guardam a palavra dele, permanecem nela. Nós hoje recebemos a palavra de paz, mas precisamos permanecer nela. Para quê? Para que nós sejamos verdadeiros discípulos de Jesus. E olha só o versículo que vem em seguida, que muita gente presta atenção nele, mas não presta atenção no anterior, que é o que a gente acabou de ler. Versículo 32, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é a verdade que vai libertar, mas a pessoa, antes de conhecer a verdade, porque é uma coisa que está ligada uma com a outra, ela precisa ser verdadeiro discípulo. E para ser verdadeiro discípulo, ela precisa permanecer na palavra de Jesus. Então essas coisas estão intimamente ligadas. E, né? Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Fora dos que permanecem na palavra, de repente há pessoas que se dizem discípulos, mas não são, porque elas verdadeiramente não permanecem na palavra de Cristo. E elas não são pessoas que verdadeiramente são discípulos. Então elas não conhecem a verdade. E a verdade não vai libertá-las. Mas se nós que recebemos essa palavra de paz hoje, permanecermos nela, né? Aí vem o versículo 8, João 8,32. E conhecereis a verdade. Olha o conectivo E aí, né? E a verdade vos libertará. Então, essa pessoa que tem andado aprisionada em temores, perturbações, angústias, tribulações, não consegue nem dormir direito, não consegue dormir, ou ainda que durma, vem ter pesadelos, pensamentos noturnos, né, problemas, ela fica sonhando com problema. Isso é uma prisão, irmão. Ela precisa de libertação, precisa ser liberta. E ela só vai ser liberta quando tudo isso acontecer. Conhecer a verdade, né, permanecer nela. Que é a palavra de Deus, né? Permanecer na palavra de Cristo, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje nós tivemos aí uma luz de paz, que é a palavra, mas o Espírito Santo há de nos ensinar muito mais, mesmo nessas palavras que ouvimos hoje, né? O Espírito Santo há de nos fazer lembrar dessas palavras, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Haverá libertação. Com o conhecimento da palavra, haverá libertação. E para encerrarmos, antes de orarmos, amados, gostaria de voltar aqui em Filipenses 4, 7, que diz: e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus. Então, quem vai guardar o nosso coração e a nossa mente? Né? Será a paz. E não é qualquer paz, é a paz de Cristo. É a que excede todo o entendimento. É aquela paz que a gente, né, como eu já citei, que a gente olha uma passagem do Senhor Jesus, ou que a gente vê num filme ali, uma cena, né, retratando as passagens bíblicas de Jesus, e a gente fica impressionado com aquela paz. Puxa, como eu queria ter essa paz. Ele nos deu essa paz. A minha paz vos dou. Oh, glória a Deus. Né? E é esta paz, não é qualquer paz, não, é esta paz de Jesus, né, que ela guardará, como diz em Filipenses 4,7, o nosso coração, e não somente o coração, a nossa mente. E tem gente que está com o coração até que está bem, o coração, mas a mente não para. Mas esta paz, ela guarda o quê? O nosso coração e a nossa mente. E não guarda em qualquer lugar, não. Né? Tem gente que tem guardado a sua paz nisso, naquilo, naquela pessoa, naquilo outro, numa situação, num procedimento, numa possibilidade, num recurso. Não, não. A paz que excede todo o entendimento guardará a nossa mente e o nosso coração aonde?
em Cristo Jesus, nessa rocha que é Jesus Cristo. Inabalável. Se vier a tormenta que for, essa casa não cai, porque está na rocha, ela não está na areia. E a nossa vida vai estar toda equilibrada nessa moderação que Deus espera, e Ele estará bem pertinho de nós. Oh, glória a Deus! Que benção! Está tudo ligado, irmãos. Está tudo intimamente ligado. Né? Na angústia, nós devemos clamar a Deus. Não é que não virá um momento, uma situação ou algumas de angústia, né? Vamos lembrar aí da vida de Jó, por exemplo. Né? Vieram várias situações reais que ele viveu, familiares, dos bens, até na saúde dele, de coisas, de perdas, por exemplo, né? Horríveis. Mas ele guardou aquela moderação. Né? Você vê Jó ali, lendo as palavras dele, como ele procedeu diante da situação, né? Ele foi moderado. Tanto que mesmo a mulher dele, mesmo falando para ele uma coisa atroz até, usada pelo inimigo, né? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Se você observar, o Jó continuou casado com ela, até o fim. Né? Mesmo Deus, quando levantou, recuperou tudo, deu tudo em dobro para Jó, ele teve filho daquela mulher, novamente. Né? Ele não jogou tudo para o alto, ele agiu moderadamente. E aquele que o Senhor está perto, né? Que os olhos de Deus estão sobre essa pessoa, ele é moderado. Está tudo ligado, irmãos. E pedindo esta paz, nós teremos esta paz e precisamos nos esforçar em quê? Em guardar esta paz. Né? Guardar o ânimo. Como guardar? Porque tem uma parte que nos cabe, já aprendemos hoje, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Porque tem gente que recebe a paz, né? Que ela guarda o nosso entendimento, mas a pessoa não guarda essa parte. Né? Não faz a parte que lhe cabe de guardá-la, de lançar sobre ele toda a ansiedade, confiar em Deus, dar ações de graças, louvar a Deus, já confiando. E por não fazer isso, ela acaba perdendo a paz. E nós não vamos fazer isso, vamos orar. Né? Num ato de fé agora, eu peço a você que coloque suas mãos aqui com as minhas, se possível aí sobre o monitor, e diz assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço de todo o meu coração por esta paz que o Senhor Jesus me deu. Eu recebo esta paz. E eu não aceito, Pai, andar atribulado, com o coração inquieto, perturbado, com um véu de trevas, de perturbações, de angústias, de tribulações, de temores. Não aceito isso. E diante de Ti, meu Deus, eu vou Te dizendo os meus problemas. Vá dizendo tudo para Deus. Irmão. Diga tudo para Ele. Conte tudo. Faça seus pedidos em cima de cada uma das suas necessidades. Todos os pedidos sejam conhecidos diante dEle. Faça isso agora, irmão. Se há pecado, confesse o pecado e deixe. Se há necessidade de perdoar alguém ou pessoas, perdoe todos. E peça a Deus que venha te dar a paz. Meu Deus, dê a paz a estas pessoas. Dê a paz a elas, na mente, no coração. Paz que excede todo o entendimento. Meu Deus, para a Tua glória, Pai, e vida abundante daqueles que estão diante desse vídeo, Pai. Dê a paz. E que esta paz guarde o coração e a mente deles, Pai. Em Cristo Jesus. Diga assim: Senhor meu Deus, eu te peço, me ajuda com o Espírito Santo a guardar esta paz tão preciosa, paz de Cristo, lançando sobre Ele toda a minha ansiedade, porque eu creio que o Senhor tem cuidado de mim, um especial cuidado de Pai. O Senhor, meu Deus, é meu Pai, que cuida de mim. Oh, glória a Deus. E diga assim: meu Deus, eu quero permanecer nesta paz. Senhor, meu Deus, agora eu vou usar o Teu poder para a Tua glória e vida abundante de todos que estão aí diante desse vídeo, buscando-Te e recebendo a Tua paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Satanás, seus diabos e demônios, eu os amarro na vida de cada um dos que estão assistindo essa programação. Vocês que se levantaram para roubar a paz deles.
para deixá-los atribulados, inquietos, perturbados, angustiados, com agonia na alma, para desanimá-los, para lançá-los nos abismos de depressões. Em nome de Jesus, para lançá-los em todo tipo de medo e preocupação. Ao contrário, em nome de Jesus, eu os amarro. E em nome de Jesus, ordeno que peguem tudo que é de vocês, Satanás, seus diabos, demônios, espíritos de destruição, de roubo, de morte, que vocês colocaram na mente, nos sentidos, nos sentimentos, nos corações, nas lembranças dessas pessoas. E saiam delas, saiam da vida delas, saiam da família, do casamento, da casa, dos derredores deles, do trabalho, do ambiente de trabalho, dos relacionamentos, da vizinhança dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, vocês que trouxeram todo tipo de preocupação financeira, todo tipo de preocupação com a saúde, todo tipo de preocupação com os filhos, todo tipo de preocupação na área conjugal, estão amarrados, Satanás, seus diabos e demônios, e ordenam no nome de Jesus, enquanto vocês não tirarem tudo que colocaram na vida dele, vão tirando agora, em nome de Jesus. Enquanto vocês não tirarem tudo que colocaram na vida deles, em nome de Jesus, sejam queimados com fogo consumidor. Vão sendo queimados, em nome de Jesus, do alto da cabeça à ponta das patas. Em nome de Jesus, este fogo não cessará enquanto não sair levando tudo que é de você de agora e para sempre. Em nome de Jesus, eu amarro você, seus diabos e demônios, Satanás, e ordeno: saiam da vida dessas pessoas e não voltem nunca mais, em nome de Jesus, com essas ansiedades, inquietações, perturbações, com essas angústias, tribulações, com todos esses medos e pavores, com toda a depressão, com todo o desânimo, com todo o peso e cansaço. Em nome de Jesus, saiam para nunca mais voltar. Oh, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, ó Pai. Oramos juntamente, te agradecendo agora pela paz que excede todo entendimento. Recebemos esta paz. Eu abençoarei o teu povo, Pai, para que vá em paz, para a tua glória e nossa vida abundante. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, e te agradecemos. Glória a Deus por Jesus Cristo. Aleluia, pela paz que excede todo entendimento que recebemos nesse dia. Louvado seja o Senhor, o único e verdadeiro Deus, a quem amamos e adoramos unicamente em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, receba a tua paz. Receba a paz em todas as áreas da sua vida. Que a paz de Deus que excede todo entendimento, essa paz que vem dele, vem do alto, esteja sobre sua mente, seu coração, em todas as áreas da sua vida. Receba a paz. Em nome de Jesus. E Deus te abençoe com esta paz. Amém.